E hoje, sábado, 24 de maio, é comemorado o Dia Nacional do Café, data para celebrar a bebida mais consumida do Brasil, depois da água. Mas em razão do atual cenário econômico, o consumo de café caiu 16% no mês de abril, principalmente por conta da alta de preços. Então, para entendermos melhor as razões para a diminuição do consumo e se há projeções para redução no preço, vamos conversar a partir de agora com o Pavel Cardoso, presidente da ABIC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Café. Pavel, seja muito bem-vindo à programação da Jovem Pan mais uma vez. Olá, Daniel, uma satisfação estar mais uma vez aqui com vocês. Perfeito, Pavel. A gente tem acompanhado o noticiário e, naturalmente, a questão que envolve a alta de preços, redução no consumo, enfim. Quais são os caminhos que nós devemos destacar aqui nessa entrevista? Como os produtores, o segmento têm observado essa situação? O que é possível a gente adiantar? Situação vai melhorar? Safra, preço, valores? Sim, de fato, nós tivemos aí uma redução nesse primeiro quadrimestre comparado a 2024, mas isso se deu em função desses aumentos ocorridos ali entre novembro, dezembro em diante, com uma escalada impressionante nos preços do café, escalada histórica, Daniel, onde as indústrias conseguiram repassar os preços ao longo desses meses e mais fortemente chegaram à ponta do varejo nos meses de março e de abril. Os consumidores fizeram, até por conta da própria imprensa divulgar nacionalmente, estoques adicionais, assim como os próprios supermercados, e esse movimento levou março e abril ter essa oscilação sazonal de queda no primeiro quadrimestre. Mas o nosso sentimento é de que o café atravessa esse momento com a resiliência que a bebida tem ao longo da vida que tem no Brasil. O café está presente no país há quase 300 anos, é uma bebida que está presente em 98% dos lares brasileiros, e essa resiliência da planta à xícara encontra também no comportamento do consumidor, que é absolutamente ligado sentimentalmente, culturalmente, com a conexão histórica da bebida. Pavel Cardoso, que é o presidente da ABIC, quem compra café observa ali na lateral, sempre tem o selinho da ABIC que atesta que aquele é um café de qualidade produzido de forma legal. Agora, Pavel, a gente precisa trazer as consequências da alta de preços, desse problema que envolve muitas vezes a produção. O que é preciso considerar em relação a esse momento difícil do mercado? Como os empresários e produtores têm administrado essa situação? Bom, a indústria ela passou por um momento bastante tenso nesse aumento que foi muito rápido, foi muito abrupto, e embora a indústria receba esses aumentos praticamente simultaneamente ao aumento do café verde, elas demoram algum tempo, tem ali uns 30, 60 dias até esse preço chegar até o varejo. Esse aumento aconteceu por uma restrição nas ofertas de café nos últimos 4 anos e um descasamento entre a produção e o consumo global. É válido a gente lembrar aqui, Daniel, que desde 2021, quando o Brasil teve uma geada de natureza importante, a partir dali, esse descasamento entre a produção mundial e o consumo, ele seguiu até esse ano. E esse descasamento gerou, junto com outros 2 fatores, o aumento da demanda global e questões geopolíticas nos fretes do café na região do Mar Vermelho, a essa escalada impressionante. O que a gente tem no olhar para frente é que essa safra de agora, embora ela não seja muito superior à do ano passado, é uma safra que tem uma queda, na verdade, na produção do arábica, mas uma produção muito superior do café robusta, do nosso conilon. O que a gente tem no olhar para frente quando observamos a safra de 2026? Uma safra pronunciada a partir do retrato que temos hoje, e aí sim, quando tivermos terminado essa colheita da safra que se inicia agora, esse dia 24 de maio, é inclusive cunhado pela própria ABIC desde 2005 para celebrar o início da colheita do café. Então, quando terminarmos essa colheita ali por volta de setembro e tivermos com esse olhar para a safra de 2026, o nosso sentimento é que com a safra do ano seguinte sendo muito mais robusta do que essa, teremos sim um arrefecimento das cotações, podendo ter os preços bem arrefecidos e menores no bolso do brasileiro, portanto mais baixos na prateleira do supermercado. Mas é óbvio que eu vou te pressionar e perguntar, dá para projetar um
uma redução de quanto? Não digo na gôndola, né, no supermercado, mas pelo menos na negociação de produtor para aquelas empresas que transformam a matéria-prima, é possível falar em uma redução de preço na ordem de quanto? Percentualmente, claro. Isso é muito impreciso, Daniel. Observemos que agora, na própria entrada da safra, nós tivemos já alguma redução nas cotações, mas em função de uma safra que, como eu disse, é ligeiramente menor ou maior, dependendo do instituto que faz esse levantamento, do que é do ano passado, há um movimento de arrefecimento das cotações, mas quando chega no físico, o produtor, as negociações entre produtores, indústrias ou produtores e exportadores e os compradores externos, elas travam uma batalha bastante interessante, baseado no que nós temos no horizonte global dos estoques. Os estoques de café, tanto no Brasil, países produtores e também nos países consumidores, se exauriu ao longo desses últimos 4 anos. Então, nosso entendimento é que teríamos que ter 2 safras robustas para a gente ter esse arrefecimento de maneira mais pronunciada, mas sabendo que é safra do ano que vem, em cima desse retrato que a gente coloca aqui, desde que não haja intempéries climáticas para atrapalhar essa projeção pronunciada. Nós teremos sim um arrefecimento, nosso sentimento que vai trazer bastante alívio no bolso do brasileiro, que tem o café no seu consumo diário, do início ao fim do dia, café que faz parte da vida do brasileiro, dentro, fora do lar, de maneira muito mais tranquila e trazendo naturalmente a recomposição desse aumento. Nós novamente aqui entendemos que essa redução do quadrimestre se coloca de maneira sazonal. Historicamente, em 2023, nós também tivemos comportamentos em 2 meses distintos. Então, ao longo do ano, até por conta de meses frios que chegam agora no país, o nosso entendimento é que esse consumo deverá ser retomado gradualmente, haja vista a própria presença do café na vida do brasileiro. É isso, estamos conversando com o Pavel Cardoso, presidente da ABIC, que é a Associação Brasileira da Indústria do Café. Quem gosta muito de café e toma várias xícaras ao longo do dia é a Maria de Cali, nossa comentarista convidada, viu, Pavel? Ela fará a próxima pergunta a você. Ela está dando risada, mas ela gosta de café. Eu tô Faz dando a risada próxima aqui. pergunta. O pior é que eu gosto de café, mas não tanto não, viu? Eu vou te falar uma coisa. Entra Oi, na Pavel, boa brincadeira. noite. Tudo bom, Pavel? Boa noite. É um prazer aqui falar com você. A minha pergunta é mais em relação ao cenário global, econômico e comercial, né? A gente está assistindo aí uma série de interrupções econômicas, incertezas. Como é que você enxerga o setor que você atua, o setor de café, assim como outros produtos, também fornecedores produtos agrícolas? Como é que você enxerga principalmente seu setor diante desse cenário? Vai impactar muito a demanda, o consumo? Quais são as previsões que você pode me dar nesse sentido? Maria, se você gosta pouco de café, eu te falo, café faz muito bem para a saúde, é bom não apenas para reunir a família, mas para celebrar bons momentos e a pausa também do trabalho, além de fazer muito bem como pré-treino para aqueles que gostam de fazer exercício. Sim, de fato, nós temos aí uma situação global bastante delicada, principalmente depois dessa questão do tarifaço do presidente americano, mas o café, ele atravessa gerações, não só no Brasil, mas em diversos países que têm na bebida o seu consumo diário. O próprio Estados Unidos, é válido a gente citar aqui, desde o Boston Tea Party em 1773, o café passou a fazer parte da vida do americano, mesmo sem eles plantarem um pé de café. Então, diante da conexão que o café tem com a vida de todas as pessoas, né, e notadamente nós do Brasil, que produzimos 40% do café do mundo, o nosso sentimento é que a gente atravessará esse momento com a resiliência que é própria do café, seja na própria lavoura, durante o processo da torra, durante o consumo dos brasileiros, mas o sentimento é que o Brasil segue plantando bons cafés, as nossas indústrias seguem subindo a régua da qualidade, a ABIC, que trabalha a certificação do café desde 89, com certificações que trouxeram a segurança do alimento para a mesa, para os lares do brasileiro. O nosso sentimento é que não apenas o consumo no Brasil, mas também no mundo, o Brasil, enquanto país produtor de café, continuará atendendo ao consumo de todos aqueles países que consomem o nosso café. E são muitos, tá? Mais de 150 países consomem os países para onde os cafés para onde o Brasil exporta regularmente há mais de 100 anos.
Agora, Pavel, tem uma outra questão. As pessoas que acompanham o noticiário certamente se surpreenderam com duas questões. Primeiro, que em razão da alta de preços, bandidos estariam roubando o café direto do pé. Esse é um ponto. E uma outra notícia que certamente foi amplamente divulgada do café fake, ou cafake, que seria uma bebida que se inspira, parecida com café, que não pode ser considerada café porque não respeita todo o controle de qualidade. Queria pedir a sua observação e comentário a respeito dessas duas notícias que foram muito divulgadas nas últimas semanas. De fato, Daniel, nós tivemos casos pontualmente registrados, mostrando a insegurança que vive o nosso agro, a insegurança que vive o setor, notadamente aquele setor que está nas regiões mais interioranas do país, né? Então, como o café teve um aumento substancial e abrupto, né? Se a gente colocar nos últimos 6 meses, o aumento foi muito exponencial, com altas históricas atingidas pelo café. Então, esse é um recado e um chamado que todo o nosso setor faz para a segurança pública nas áreas produtivas. Então, não bastasse apenas a circulação do café quando em forma de verde ou torrado e moído, mas ter a insegurança da sua produção no próprio pé é algo que realmente leva todos nós a fazer uma reflexão de ter uma segurança muito mais intensa na lavoura e no agro brasileiro. Com relação ao café fake, esse termo foi inclusive cunhado, Daniel e Maria, pela própria ABIC. Nós que combatemos a impureza do café há mais de 30 anos, quando lançamos o selo de pureza, mais de 33 anos, a entidade existe há mais de 50 anos, né? Foi fundada em 73. Em 89, criou o primeiro programa de certificação, que foi o selo ABIC, fazendo a consolidação desses selos do momento em que houve a regulamentação do setor com a portaria 570 a partir de 2023. Então, tendo unificado os selos e transformado a ABIC numa entidade certificadora credenciada pelo MAPA, esse controle da qualidade ganhou um fator importante e, em se tratando de um momento em que houve essa alta exponencial, o aparecimento de fraudes associados à qualidade do café, historicamente acontecia, a ABIC reduziu isso de maneira impressionante, eram mais de 30% de fraude que acontecia no país na década de 80, hoje esse número é inferior a 1%, mas foram registrados casos criminosos, verdadeiramente, Daniel e Maria, e nós fizemos toda a mobilização, não apenas fazendo a mobilização junto ao setor público, que prontamente atendeu em defesa do consumidor, como também a esfera privada, com as associações de supermercados espalhadas pelo país, notadamente a Associação Brasileira de Supermercados, que deu total apoio à ABIC e a seus associados, que buscam entregar cafés de qualidade aos nossos consumidores. Esse é um tema que, após a fiscalização do MAPA, foi autenticado como cafés impuros, portanto, fraude registrada, e já estão efetivamente fora do mercado. É importante, inclusive, prestação de serviço nesse momento. Tem alguma dica que o senhor gostaria de compartilhar com o nosso público em relação a dúvidas que possivelmente o consumidor tenha na hora de adquirir um café em uma rede varejista de bairro ou de uma cidade do interior, enfim, um café que não é conhecido? Porque recentemente eu vi uma postagem que falava sobre os muitos produtos que parecem, mas não são exatamente aquilo que prometem, né? Por exemplo, tem um embutido que é tipo calabresa, não é linguiça. Ele tem uma essência ali que faz a pessoa achar que é linguiça, mas ele não respeita exatamente a quantidade de carne para ser considerado uma linguiça calabresa. E aí tem uma essência ali que dá a impressão que trata-se de uma linguiça calabresa. Tem alguma coisa parecida que você gostaria de compartilhar com o nosso público, além, claro, do selo da ABIC, né? O café original, autorizado e regulamentado, precisa ter o selo da ABIC, é isso? Muito boa pergunta, Daniel. Você abre espaço exatamente para a gente transferir essa informação valiosa para o nosso consumidor. Além da certificação da ABIC, mais ainda, os selos de certificação da ABIC hoje contam com um QR Code que, através do próprio uso do celular, o consumidor consegue verificar se aquele café está devidamente certificado e qual categoria, qual estilo de café ele pertence, se tradicional, se superior, se extra forte, gourmet ou
especial. Então, a partir da ferramenta que todos os consumidores brasileiros têm, que é o celular, e fazendo a leitura do QR Code que consta no próprio selo ABIC nas embalagens, o consumidor tem a segurança do alimento ali confirmado. É importante a gente fazer essa defesa, e os consumidores que nos ouvem, eu faço esse chamado. Café no Brasil, Daniel, não é apenas uma bebida, é uma identidade brasileira que atravessa gerações. E essa resiliência que trouxe riqueza para o país é a cara do Brasil. E esse movimento, ele deve ser defendido não apenas por nossos consumidores, mas nós da indústria e produtores, com geração de 8,4 milhões de empregos, o fazemos diariamente, entregando essa qualidade aos nossos consumidores, com uma democracia incrível. O café hoje tem uma variedade de não apenas bebidas, mas tipos de empacotamento, cápsulas, blends diferenciados, entregando ao consumidor o que ele prefere, o que apetece mais ao seu paladar. Então, o registro que fica aqui é exatamente o consumidor fazer o uso do próprio celular e identificar se o selo identifica aquele café como certificado e a qual categoria esse produto pertence. Legal. No Dia Nacional do Café, uma entrevista especial com o Pavel Cardoso. Ele é o presidente da ABIC, Associação Brasileira da Indústria do Café. Pavel, muito obrigado pela entrevista, pelas informações, pelos esclarecimentos. Boa noite e volte mais vezes aqui à Jovem Pan. Muito obrigado, Daniel. A gente segue sempre à disposição e ao chamado de vocês. Legal. Grande abraço, boa noite.